Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa profecia. Uma daquelas bem antigas e poderosas, sabe? É um texto que detalha o destino de um dos maiores impérios que o mundo já viu. Pois é, estamos falando da queda da Babilônia. Olha só como a profecia já começa. Não é com aviso, não. É uma declaração, pá! Direta e definitiva. A cidade, seus deuses principais, Bel e Merodach, seus símbolos de poder, tudo já é dado como derrotado. A cena é armada de um jeito super dramático logo na primeira frase. E isso, claro, leva a gente à pergunta principal. Babilônia era tipo o centro do mundo na época, descrita como o martelo de toda a terra. Como é que um império tão dominante assim poderia simplesmente desmoronar? O texto dá a resposta, e é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Ok, vamos entender isso melhor. O texto faz questão de deixar claro que isso não é uma mera especulação. É descrito como a palavra que falou o Senhor, entregue especificamente contra a Babilônia, a terra que era governada pelos caldeus, através do profeta Jeremias. Ou seja, é um juízo declarado de forma oficial. E todo juízo, claro, precisa de uma acusação. A profecia não descreve uma queda aleatória, mas sim uma consequência direta das ações do império. Então, bora analisar quais foram as acusações levantadas contra a Babilônia. Então, o ponto central é este aqui, arrogância. A profecia aponta para um orgulho que passou de todos os limites, uma soberba que se colocou em oposição direta ao divino. Essa é a raiz de todas as outras acusações. E essa arrogância toda se manifestou de formas bem concretas, viu? O texto lista a opressão de povos que eles mantinham cativos, a alegria em pilhar e destruir, a idolatria desenfreada e, de um jeito mais geral, o pecado contra seu próprio Criador. Não foi um erro isolado, mas um padrão de comportamento. Bom, com as acusações já estabelecidas, a profecia começa a detalhar como a sentença seria executada. O juízo não viria como um desastre natural, mas por um instrumento bem específico, um exército invasor. Agora, o que é bem interessante aqui é a escala dessa força invasora. Não é uma nação só, mas uma congregação de grandes nações. A imagem que fica é de uma força esmagadora, sabe? Uma coalizão que foi reunida com um único propósito: derrubar a Babilônia. A partir daqui a linguagem fica incrivelmente viva, imediata, a profecia nos joga no meio do caos, começando com um som ensurdecedor da guerra. Um estrondo que não é só barulho, mas que resulta numa destruição em massa. A profecia pinta um quadro de colapso total, em que a própria estrutura do império começa a se desfazer. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante a dimensão da derrota. Os muros da Babilônia eram lendários, considerados impenetráveis. Vê-los derrubados significa que a própria base do poder e da segurança da cidade foi aniquilada. Não tinha mais defesa. Esse contraste é muito poderoso. A profecia compara a Babilônia do passado, gorda, satisfeita, barulhenta como um animal bem alimentado, com o seu futuro. E o futuro é o oposto absoluto. Silêncio, aridez, desolação completa. Uma reversão total de sorte. E para reforçar o quão definitiva era essa desolação, o texto usa uma das imagens mais famosas de destruição total. A comparação com Sodoma e Gomorra não indica só a derrota, mas um apagamento, uma terra que se torna permanentemente inabitável. Mas a história não termina em ruínas. No meio da narrativa da queda da Babilônia, a profecia muda o foco para o retorno a Sião, o coração espiritual e nacional do povo de Israel. A destruição do opressor abre caminho para a restauração dos oprimidos. E quem são essas pessoas? O texto usa metáforas muito comoventes. Elas são descritas como ovelhas perdidas, foram desviadas pelos seus próprios líderes e como um cordeiro desgarrado, vulnerável e caçado por impérios predadores. Primeiro a Síria e depois a própria Babilônia. A jornada de volta para casa não é uma marcha triunfal, não. É um retorno marcado pela emoção, pelo arrependimento e por um desejo profundo de reconexão. O choro indica uma consciência do passado e a busca, uma esperança para o futuro. O objetivo final não era só geográfico, sabe? Não era só voltar para uma terra, era relacional. O desejo era de se unir a Deus numa aliança eterna, um pacto que, dessa vez, seria permanente e inesquecível. E aqui a gente chega no clímax da promessa de restauração. Essa é uma declaração impressionante.
O perdão oferecido é tão completo que o pecado, a maldade, simplesmente não será achada. É como se tudo fosse apagado dos registros. Uma anistia total. E é com essa questão que a gente fica. A profecia detalha a desintegração violenta de um império por causa de sua arrogância e opressão. Mas o ponto final dela não é a vingança, é a redenção. Uma narrativa que entrelaça o juízo mais severo com a graça mais absoluta, deixando a gente pensando sobre essa relação tão complexa entre justiça e misericórdia.